Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, para aqueles que não me conhecem, e o intuito é sempre o quê? Trazer palavras que possam fortalecer não só o meu coração, mas que possam fazer sentido também para a sua vida, que possam contribuir com a sua vida de uma forma positiva. Hoje eu quero falar sobre o livro de 2 Reis, no capítulo 4, que chamou muita atenção, foi a vida de uma mulher. A Bíblia não relata o nome dessa mulher, só diz que ela morava na época, na cidade de Sunem, denominada ali como Sunamita. A Sunamita, ela é sempre ali envolvida com a obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus ali na comunidade, sempre muito presente, na sua família, no seu lar, envolvida ali com a vizinhança, sempre tentando contribuir de uma forma positiva com a vida do próximo. Havia ali na cidade um profeta que sempre passava de período em período, e ela tentando ali deixar as coisas de uma forma muito hospitaleira, para que esse profeta ele pudesse ser bem recebido e as suas necessidades fossem atendidas. Ela sempre convidava, para que ele fosse fazer as refeições na sua casa, e conversando ali com o seu esposo, eles acharam por bem, já que eles tinham uma determinada posse, tinham uma vida financeira, bem resolvida, construir ali um quarto dentro da propriedade para acomodar esse profeta. Então, nesse quarto, ela colocou ali, uma mesa, uma cadeira, colocou uma lamparina que era usado na época, e para que ele pudesse ser bem acomodado, tivesse assim uma hospedagem tranquila no período que ele passasse ali e não precisasse ficar em outro lugar. E esse profeta, ele chamado Eliseu, ele pede para que o seu servo Geazi pergunte para a Sunamita, com uma forma de gratidão, o que ela precisava, para que Deus pudesse não só continuar abençoando, mas que ela pudesse ter todos os seus sonhos ali sendo atendidos, realizados conforme a vontade de Deus. Então, de uma forma para contribuir à gentileza, e ser grato diante daquilo que ela fez na vida dele. E aí ela falou, eu não preciso de nada, eu estou bem aqui, juntamente com os meus, com a minha família. Então ela sempre estava buscando estar ali, junto com os vizinhos, sempre contribuindo com o seu próximo. E ela fala para ele, eu estou bem, não tenho falta de nada. E Geazi, que era o servo, disse para o profeta Eliseu, eu percebo que ela não tem filho, o marido já é, de certa forma, idoso, e eles não têm filhos. E aí ele pede, Eliseu pede para que o servo Geazi chamasse novamente a Sunamita, e ele profetiza na vida dela. Daqui um determinado tempo, nessa mesma época do ano, você estará com um filho em seus braços. E eu achei muito interessante que no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 16, ela contesta quando ele profetiza. Não, meu senhor, ela diz, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Por mais que aquilo, que ela manifesta, que ela via esse desejo, ela sentia esse desejo, no seu coração de ser mãe, mas até o momento ela não, era algo que dá a entender que ela não queria tocar nesse assunto e que ele não fizesse falsas promessas a ela. Então ele falou, ele disse, daqui, nesse mesmo período, aproximadamente 1 ano, você estará com um filho em seus braços. Passado exatamente o período em que o profeta disse, e quando ele retornou àquela cidade, porque ele visitava aquela cidade de tempos em tempos, quando ele retornou, ela estava com uma criança em seus braços. Então,
Passado aí um certo tempo, essa criança provavelmente já adolescente, o que aconteceu? A criança, ela vai até o seu pai, que estava ali na lavoura com os servos, e começa a se queixar de dor de cabeça. Então a criança diz, para o seu pai, gritando no versículo 19, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pede para o servo, leve-o para a mãe, leve-o para a mãe dele. E o servo assim, pegou a criança e levou, para sua mãe. A criança deitou, no colo ali da mãe, e diz, a Bíblia, que ao meio-dia essa criança veio a falecer. O que a sunamita fez? Ela pegou esse menino, levou ali no quarto do profeta que ela havia construído, colocou, aquele menino sob a cama e fechou a porta e disse para o esposo, para o seu marido, eu preciso de um, ela fala aqui, que ela precisava de uma jumenta e que ele pedisse para um servo selar a jumenta, aqui no versículo 24, porque ela iria até a cidade onde o profeta Eliseu estava. E o marido pergunta, tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem. Então ela em momento algum demonstrou aquele sentimento. E aí o servo selou a jumenta e foram até o encontro de Eliseu. Quando Eliseu avistou a sunamita numa determinada distância, ele pediu para que o servo Geazi fosse ao encontro dela. E o servo Geazi perguntou, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com o seu filho? E ela respondeu, tá tudo bem. Quando ela se aproximou de Eliseu, ela se lançou aos seus pés e, mais do que depressa, Geazi tentou segurá-la e Eliseu repreendeu o seu servo. E ele diz aqui, Geazi veio, para afastá-la no versículo 27, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então, até o momento, mesmo Eliseu sendo um homem usado pelo Senhor, ele profetizou que ela seria a mãe, mas nesse momento Deus não havia revelado que a criança já estava morta, que o menino já estava morto. Ela angustiada, chorando ali nos seus pés, e aí ela disse no versículo 28, acaso eu te pedi um filho? Eu acaso te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então, o que Eliseu fez? Ele disse para que Geazi fosse à frente, aqui no versículo 29, Disse assim para Geazi, Eliseu disse para Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, sobre o quarto onde estava o menino, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. E aí Geazi foi à frente. A mãe disse para o profeta Eliseu, no versículo 30, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui, eu não irei. Então, ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado, sobre o menino, sobre o rosto do menino, e nada aconteceu. Geazi retornou e encontrou com Eliseu no meio do caminho e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou até a casa, chegou ali até o quarto,
onde o menino estava morto ali estendido na cama. O que aconteceu? O profeta Eliseu fechou a porta e deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e os seus olhos se abriram. O que eu vejo, né, diante dessa história são três pontos que me chamam a atenção. Em momento algum, a sunamita, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, ela demonstrou a tristeza que estava em seu coração. Mesmo seu marido, que a conhecia muito bem, percebeu aquilo que doía no seu coração. Em momento algum, ele também perguntou sobre o menino. Ela, como uma mulher sábia, ela foi de encontro, no segundo ponto, ela foi de encontro ao profeta, que foi esse que profetizou sobre a vida dela, que o menino, né, que ela ficaria grávida, né, e ela falou, eu não te pedi nada, né, eu não te pedi, eu falei para você, não me dê falsas esperanças. E o terceiro ponto que ela disse, se você não for, porque ele pediu para que o servo fosse à frente, se você não for, eu também não irei. Então é a questão do quê? Ele como um profeta de Deus, né? Como uma pessoa que era usada pelo Senhor, ela confiou e foi com ele. E ele, mesmo nós, né, que buscamos ao Senhor, que temos um propósito, muitas das vezes não é de imediato que o Senhor responde. E no momento determinado pelo Senhor, Eliseu, ele foi instruído pelo Espírito Santo e ele, mesmo a princípio sem saber o que fazer, ele confiou. E o menino voltou à vida. E aqui, quando chega no versículo 36, Eliseu chamou Gease e pediu para que ele fosse, né, chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se, né, aos seus pés e curvando-se até o chão, agradecendo, né, por aquilo que Deus tinha feito através da vida de Eliseu, porque através de Deus, né, o menino voltou à vida. Então ela pegou o seu filho e saiu. Muitas das vezes nós nos prostramos, nós ficamos desanimados diante da situação, mas ao Senhor pertence a vida e a morte. E quando Ele tem promessas sobre a nossa vida, basta tão somente confiar e que possamos o quê? Falar das nossas questões com quem pode resolver, porque ela em momento algum ela demonstrou seus sentimentos, eu torno a dizer. Em momento algum ela falou sobre aquilo que estava afligindo ao seu coração com qualquer pessoa, mesmo o servo de Eliseu, a Gease, quando perguntou, vai tudo bem? Ela, como que está seu marido, seu filho? Ela disse, está tudo bem. Então ela só falou de fato com aquele que podia resolver. E aqui Eliseu, ele fecha a porta do quarto e clama ao Senhor, mostrando que haja o que uma intimidade, né? Que possamos o que quando nós temos algo muito pessoal, que não venhamos a falar com qualquer pessoa, que venhamos o que a fechar a porta do nosso quarto e que possamos ter intimidade com o Senhor, tendo a certeza que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele pode resolver aquilo que nós não podemos resolver. A questão do que da fé, da confiança, do relacionamento que gera o que? Intimidade, que você possa confiar, que você possa descansar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que esperam segundo o seu propósito, que você possa parar, pensar e refletir
E se todo esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe o vídeo, curta e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Até a próxima!